Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para o nosso 13º dia do mês missionário, onde estamos fazendo a reflexão da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões do ano de 2021. Hoje estaremos fazendo a reflexão do 12º parágrafo. Então vamos dar início à nossa formação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. Damos início com a nossa oração missionária do ano de 2021. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade, que padece a solidão, a pobreza e a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Assim seja. Rezemos agora, clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 seguintes. Embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E sob a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, nós rezamos agora as nossas 3 Ave Marias. Por isso que você já possa entregar nas mãos de Nossa Senhora toda esta formação para que ela possa dar frutos e frutos 100 por 1. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. Primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, assim como Deus Pai te levou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra para fortificar-me e afastar de mim toda a potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu. Assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte, para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor e te fez tão amável que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino,
que toda a pena e amargura da morte sejam transformadas para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Convido você a inclinar sua fronte e que você possa clamar a Deus para que essa formação possa ser luz, graça para a tua vida e que ela possa dar os frutos e frutos 100 por 1. Amém, assim seja. Segundo parágrafo, mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2021. A história da evangelização tem início com uma busca apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer em cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade. Os apóstolos são os primeiros que nos referem isso, lembrando inclusive a hora do dia em que o encontraram, era às 4 da tarde. A amizade com o Senhor, vê-lo curar os doentes, comer com os pecadores, alimentar os famintos, aproximar-se dos excluídos, tocar os impuros, identificar-se com os necessitados, fazer apelo às bem-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia de autoridade, deixa uma marca indelével, capaz de suscitar admiração e uma alegria expansiva e gratuita, que não se pode conter. Como dizia o profeta Jeremias, essa experiência é o fogo ardente da sua presença, ativa no nosso coração, que nos impele à missão, mesmo que às vezes implique sacrifícios e incompreensões. O amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento para partilhar o anúncio mais belo e promissor. Encontramos o Messias. E, amados irmãos, vamos iniciar a nossa reflexão, onde Papa Francisco começa falando da história da evangelização. E ele diz: a história da evangelização tem início com uma busca apaixonada pelo Senhor que chama e que quer estabelecer com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade. Convido você a pegar comigo o Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. E a palavra do Senhor nos diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos manda é isto, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E, amados, quando nós falamos de história da evangelização, a Igreja, através do catecismo católico, do catecismo da Igreja Católica, ela nos fala das almas, nos fala de Jesus, o nome de Deus Salvador, Jesus, o nosso modelo de santidade, o amor redentor, o único sacrifício,
a missão de Cristo e do Espírito Santo, a caridade, que é o novo mandamento, a regra de ouro, a nova lei, a santidade de vida, a amizade e a castidade, o outro paráclito, o Espírito Santo, a oração e a vida cristã e a oração de Cristo, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Dentro da história da evangelização, nós podemos refletir sobre o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 363, quando ele fala do termo alma, ou seja, a imagem de Deus. Alma designa na Sagrada Escritura a vida, a pessoa humana inteira, o que há de mais íntimo no homem, o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus, o princípio espiritual no homem. Então, quando nós tratamos de história de evangelização, nós não podemos deixar de falar das almas. Por isso, muitos missionários usam o termo salvar almas, amor às almas, porque a alma designa a pessoa inteira. Então, quando o missionário ele parte para a evangelização e ele começa a escrever a história da evangelização, ele vai tratar com as almas. E quando ele vai tratar com as almas, ele vai tratar da imagem de Deus, ele vai tratar do princípio espiritual do homem e ele vai tratar da pessoa humana inteira, assim como designa a Sagrada Escritura. Então, nós missionários do Senhor, nesse mês missionário, nós precisamos pedir a Deus o amor às almas. O amor às almas no sentido da pessoa humana inteira. Isso é salvar as almas, isso é amar as almas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 363, onde a alma designa o princípio espiritual do homem, a pessoa humana inteira e o homem enquanto imagem de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 434, o nome de Deus Salvador, Jesus. A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador. A partir de agora, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. Os espíritos maus temem seu nome. Os discípulos de Jesus operam milagres em nome dele. E tudo que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. Então, o missionário ele é portador do nome do Deus Salvador, ou seja, Jesus. E quando o Catecismo da Igreja Católica nos diz que os espíritos maus temem esse nome, enquanto os discípulos do Senhor fazem milagres em nome dele. E tudo que pedem em nome de Jesus, o Pai os concede. Então, que o Senhor nos dê essa graça nesse mês missionário, de tudo que fizermos e tudo que pedimos, que nós façamos em nome de Jesus. Nós não podemos temer o nome de Jesus, mas sim reverenciá-lo, adorá-lo, porque quem tem o nome de Jesus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é os espíritos maus. Então, nós que somos batizados, que recebemos a graça de Deus nas águas do nosso batismo, nós que recebemos a unção de Deus pela nossa confirmação e somos consagrados a Deus pelo batismo, nós não tememos o nome do Senhor, mas nós temos o nome de Jesus para referenciá-lo. Por isso o missionário, ele é aquele que não teme o nome de Jesus. Por isso nós fazemos uso do nome de Jesus, porque tudo que pedimos ao Pai, no nome dele, ele nos concederá. E o missionário, ele opera milagres em nome de Jesus. Então, quando se trata de história de evangelização, nós falamos de milagres. Por isso, o missionário é aquele ao qual a palavra de Deus diz em Marcos 16, que os milagres acompanham a vida missionária. Por isso que o Senhor nosso Deus nos dê a graça de tudo que pedimos ao Pai no seu nome, que nós possamos alcançar da parte de Deus, para salvar as almas, a imagem de Deus, para salvar a pessoa humana inteira, para que almas possam cada vez mais glorificarem o nome de Jesus.
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 459, o nome, o nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para ser modelo de nossa santidade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Carta de São João, capítulo 14, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Marcos 9, versículo 7. E o Pai no monte da transfiguração ordena, ouvi-o. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Ele é o modelo das bem-aventuranças, é a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz que na história da evangelização, o modelo de santidade do missionário é o próprio Jesus. Quando o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Então, nós que somos missionários, nós precisamos renunciar muitas vezes à idolatria. Quando nós tomamos como modelo outras situações, outras pessoas, outras coisas e esquecemos do nosso modelo de santidade, que é o próprio Jesus. Por isso que muitas vezes o missionário ele não consegue viver uma vida de santidade, porque ele começa a sempre dizer, eu sou pecador mesmo, eu sou pequeno mesmo. Amado, tudo isso nós sabemos. Nós sabemos que nós trazemos pelas águas do batismo, nosso pecado original foi apagado, mas ainda ficou em nós a concupiscência da carne. Mas nós também sabemos que aquele que vive da carne é carne, e aquele que vive do Espírito é Espírito. O Pai nos deu o Espírito Santo por meio de Jesus. Então, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos faz cada vez mais. Quanto mais intimidade tivermos com o Espírito Santo, mais santo nós nos tornaremos. Por isso eu sempre digo, quanto mais perto de Deus, mais de Deus somos. Quanto mais longe de Deus estamos, menos de Deus somos. Então, nós precisamos ter isso. O missionário é aquele que tem a consciência de que Jesus é o seu modelo de santidade e que o próprio Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É com Jesus que nós precisamos aprender a ser santos. É com Jesus que nós precisamos aprender as virtudes. É com Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele é aquele ao qual nós, assim como o Catecismo da Igreja, a Palavra de Deus diz, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Perdemos a semelhança por causa dos nossos pecados, mas a imagem nós nunca vamos perder. Então, quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais tivermos Jesus como nosso modelo de santidade, mais vamos recuperar a semelhança. Por isso, meu amado, é tempo de recuperar a semelhança, é tempo de renunciar à idolatria, é tempo de tirar os olhos dos homens e voltar os olhos para Deus. É tempo de termos Jesus como nosso modelo de santidade, é tempo de, como a palavra de Deus diz, acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É só por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E como o próprio Pai disse, e o Pai no Monte da Transfiguração ordenou, ouviu, nós precisamos voltar a ouvir Jesus, a ouvir a sua palavra, a ouvir os seus ensinamentos, a ouvir o magistério, a ouvir as Sagradas Escrituras, a ouvir tudo aquilo que nos fala de Deus, para que possamos cada vez mais entregar o nosso jugo para Deus, tomar o jugo de Deus sobre nós e aprender de Jesus. João 15:12, Jesus é o modelo das bem-aventuranças, é a norma da nova lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isto implica sacrifício. Então, amado, o missionário que tem Jesus como modelo de santidade, ele começa a amar as pessoas como Cristo o ama, porque ele passa a ter uma experiência com o amor de Deus. E quanto mais nós temos a experiência com o amor de Deus, quanto mais nós somos amados por Deus, mais nós amamos as pessoas. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, quanto menos intimidade com Deus nós tivermos, menos nós vamos amar os irmãos. Então, é preciso estar ao lado de Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo Jesus,
tomando o jugo de Jesus. Perdão, aqui que hoje está muito quente. Tomando o jugo de Jesus para que nós possamos amar as pessoas. Por isso, é preciso também, como o próprio catecismo diz, este amor implica a oferta afetiva de si mesmo no seguimento de Jesus. Então, nós ofertamos a nossa vida, nós nos ofertamos a Cristo para segui-lo, para tomar sobre nós o seu jugo que é leve, para aprender dele, para ouvir dele, para amá-lo e para amar os outros como ele nos ama. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 609, o amor redentor. Então, quando falamos da história da evangelização, também falamos do amor redentor. Jesus, ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens. João 13:11, amou-os até o fim. João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. No sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou um instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. João 10:18, ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Dá a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Então, na história da evangelização, se fala do amor redentor de Jesus. Um amor que abraça no seu coração humano o amor do Pai pelos homens. Então, quando Jesus se encarna, ele traz no seu coração o amor do Pai. E o amor do Pai pela humanidade. Jesus amou-os até o fim. Então, esse é o amor que o missionário deve clamar a Deus. Amar os homens com o amor do Pai e amar os homens até o fim. Amar a missão com o amor do Pai e amar os homens até o fim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então, meu querido, possamos aprender com Jesus. Ninguém tem maior amor do que Jesus. O amor de Jesus foi incondicional, porque ele deu a vida por seus amigos. Mas o Catecismo da Igreja Católica, ele nos garante que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós estamos em intimidade com Deus, Deus nos ensina a amar como ele amou. Como ele mesmo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amo. Então o Senhor nos ensina a amar com esse amor incondicional, a amar assim como o próprio Cristo, como o Catecismo da Igreja Católica diz, no sofrimento e na morte, a sua humanidade se tornou um instrumento livre e perfeito do seu amor divino para a salvação dos homens. Então, que nós possamos também ser em Deus instrumentos livres. Que o nosso serviço missionário, que o nosso desejo de evangelizar, que todas as missões que fazemos seja de forma livre, de forma espontânea, com vontade, com desejo. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes estamos cansados emocionalmente, cansados fisicamente, muitas vezes até mesmo espiritualmente a batalha é muito grande e realmente as coisas se tornam pesadas, mas é preciso pedir ao Espírito Santo que ele venha ser em nós, que ele venha nos fazer instrumentos livres, porque a palavra de Deus diz, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Que a liberdade de Cristo venha sobre nós missionários, que a liberdade do Espírito Santo venha sobre a nossa missionariedade, que a liberdade do Espírito Santo nos faça livres, livres da tristeza, dos enganos, da preguiça, do mau humor, do cansaço, do jugo pesado, que o Espírito Santo nos torne livres das maldições, das invejas, dos ciúmes, das ingratidões humanas, que o Espírito Santo nos faça livres, para que possamos, pela força do amor divino, salvar as almas na sua
na sua dignidade inteira, que nós possamos realmente ser instrumentos da liberdade, instrumentos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é somente ligada ao nosso Deus. Como o Senhor diz, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Que nós sejamos assim, que muitas pessoas olham para nós e acham que ser missionárias, que acham que evangelizar, que dar a vida pela missão é algo que nós não deveríamos fazer. Nós estamos perdendo, como muitas pessoas dizem, né? Você está perdendo sua vida, você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar viajando, você podia estar fazendo isso ou aquilo. A palavra do Senhor diz, aquele que perder a vida por causa de mim, este a salvará. Esta mentalidade, amada, é a mentalidade de pessoas que não são íntimas de Deus, que ainda são apegadas à carne, que ainda são apegadas às coisas da terra, que ainda não encontraram o tesouro escondido, que ainda não encontraram a moeda escondida, que ainda não conseguiram ter intimidade com Deus para saber que é assim mesmo, é perdendo a vida que nós vamos salvá-la, né? E é querendo salvá-la que nós vamos perdê-la. Então nós queremos perder sim a vida, mas perder a vida por Jesus. A ponto de um dia, como Jesus dizemos, ninguém me tira a vida, eu a dou. Eu não perdi minha vida, eu dei minha vida para Deus. Há uma grande diferença. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, ela diz, né, em João 10,18, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Que assim sejamos nós, para a glória de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 614, ele também fala do único sacrifício. Então, quando se fala de evangelização, falamos do único sacrifício. Este sacrifício de Cristo é único, realizando e superando todos os sacrifícios. Então, amado, o missionário é aquele que acredita no sacrifício de Cristo. E mesmo muitas vezes se sacrificando, ele sabe que o sacrifício de Cristo é o único e realiza e supera todos os sacrifícios. Então o missionário, ele une os seus sacrifícios, que não são nada diante do sacrifício que Deus fez, e une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Porque é o sacrifício de Cristo que realiza e supera todos os sacrifícios. Por isso a palavra de Deus diz, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Porque quando nós nos unimos ao sacrifício de Cristo, o Senhor suaviza o nosso fardo. O Senhor realiza e supera todos os sacrifícios que nós possamos fazer. Então, para que nós continuemos evangelizando, para que nós continuemos sendo missionários, é preciso fazer essa aliança com Deus. É preciso unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo e não querer ser reconhecidos. Muitas pessoas, às vezes, querem fazer sacrifícios para serem reconhecidas. O missionário não. O missionário, ele não quer ser reconhecido, mas ele se sacrifica para unir o seu sacrifício ao sacrifício de Jesus, que realiza e supera todos os sacrifícios. Este sacrifício é um dom do próprio Deus Pai, que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. Então, o sacrifício de Jesus, amado, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus Pai, que entrega Jesus e nos reconcilia com Ele. Então, quando o missionário une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, que realiza e supera todo o sacrifício, o missionário é reconciliado com Deus. Então, que nós possamos nesse dia ser reconciliados com Jesus. Nos reconciliar. E o que nos reconcilia com Cristo, meu amado? Os nossos sacrifícios. Os nossos sacrifícios, unidos ao sacrifício de Jesus, que realiza e supera todo o sacrifício, ele nos reconcilia com Deus. Por isso, o nosso fardo se torna leve, porque esse sacrifício que fazemos tem peso de reconciliação. O sacrifício de Cristo é a oferenda do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência. Então, o sacrifício de Cristo também repara toda a nossa desobediência. Por isso, quando nós unimos os nossos sacrifícios ao sacrifício de Jesus, que repara, que supera todos os sacrifícios, que nos reconcilia com Ele, nós também temos reparadas em nós a nossa desobediência. Olha que maravilha! A força de um sacrifício oferecido de forma livre e por amor.
unido ao sacrifício de Cristo, tem poder para reparar a desobediência, nos reconciliar com Deus e em Jesus realizar e superar todos os sacrifícios. Então, meu querido, que nós que somos missionários possamos ter essa formação como uma grande formação missionária libertadora. Faça sacrifícios, mas por amor, de forma livre, e una o seu sacrifício ao sacrifício de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente, o sacrifício de Cristo, possa realizar e superar em nós todos os sacrifícios, reparar a nossa desobediência e nos reconciliar com Jesus. Amém? A história da evangelização também nos fala da missão de Cristo e do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 737. A missão de Cristo e do Espírito Santo se realiza na Igreja, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Onde é que se realiza a missão, a vida missionária? Na igreja. Por que na igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. E a igreja é templo do Espírito Santo. Então, nós que somos missionários, nós somos enviados. Enviados por quem? Pela igreja. É a igreja que nos envia. Desculpe, meus amados, mas está muito quente aqui hoje. Meus irmãos, é a igreja que nos envia. Estamos aí, né, em fase de abertura do tempo sinodal dentro da igreja. Estamos aí, né, onde o Papa Francisco nos convida à sinodalidade. Então, nós precisamos ter essa convicção, que somos enviados pela igreja. Precisamos assumir as águas do nosso batismo. Saber que a igreja é o corpo místico de Cristo, mas nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros do corpo místico de Cristo. E a igreja é o templo do Espírito Santo. Então, o missionário é aquele que ama profundamente a igreja. E aquele que acredita que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja é templo do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida da igreja. Então, na Igreja Católica, nós temos tudo aquilo que necessitamos para que possamos adorar a Deus, para que possamos viver uma vida sacramental, onde o Senhor está presente nos seus sinais visíveis, onde nós podemos servir a Deus pelas águas do nosso batismo, porque somos consagrados a Deus na igreja pelas águas do batismo e possamos alcançar a vida eterna, a visão beatífica de Deus. Essa missão conjunta associa a partir de agora os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Então, por meio dessa missão conjunta da igreja com a Trindade, nós que somos fiéis, nós também somos associados a essa comunhão com o Pai no Espírito Santo. Então, meu querido, nós nos associamos à igreja para que possamos servir a Deus, servir a Santíssima Trindade em comunhão com a Trindade no poder do Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipando-lhes por sua graça para atraí-los a Cristo, manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, libera-lhes a sua palavra, abre-lhes o Espírito a compreensão da sua paixão, morte e ressurreição, e torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, colocá-los em comunhão com Deus e fazê-los produzir fruto. Então, nós somos associados à igreja, recebemos o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos prepara, ele manifesta o Senhor ressuscitado para nós, ele libera para nós a palavra de Deus, ele nos abre o Espírito à compreensão, para compreendermos a encarnação, paixão e morte de Jesus e ressurreição de Jesus. E ele nos torna presente o mistério de Cristo na Eucaristia, para que nós possamos ser reconciliados, colocados em comunhão com a Trindade, e nos faz produzir frutos, nos faz sair em missão.
Amado, nós temos um potencial enorme que nós desconhecemos. Eu vou testemunhar para você que quando eu vim fazer essa live hoje, me deu um desespero, que eu sentia que não era algo ruim. E eu comecei a rezar a Deus, pedir a Deus a graça de que eu conseguisse fazer esta live, porque eu sei que esta live é libertadora. Muitos missionários não se sentem capazes, muitos missionários se sentem pequenos demais. Amado, eu quero dizer para você é o contrário. E nós precisamos ser humildes para reconhecer. Se fôssemos nós a sair em missão, eu concordo com você. Mas nós somos preparados pelo Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 737, é o Espírito Santo que prepara os homens, antecipando-lhes pela sua graça para abri-los a Cristo. Antes de eu estar aqui, o Espírito Santo já estava me preparando. Antes de eu estar aqui, o Espírito Santo já estava derramando sobre mim a sua graça. Por isso, quando nós sentimos esse desespero de não querer fazer, de não querer evangelizar, do cansaço ser maior, às vezes das decepções, as frustrações tentarem, tomar conta das nossas emoções, meu amado, eu quero dizer para você, nós precisamos clamar a Deus, porque a mensagem que trazemos não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina, e o Espírito Santo nos dá a sua graça. O Espírito Santo tira de nós o fardo pesado e nos faz aprender de Deus, que nos dá o jugo leve, o jugo suave. Por isso que você saiba hoje que o Espírito Santo de Deus, ele que é aquele que nos capacita, que nos dá sua graça, ele está capacitando você. Por isso que essa formação seja para você algo libertador, que você possa verdadeiramente, como a igreja diz, se entregar à missão de Cristo e do Espírito Santo. Quando nós nos abrimos para a missão, nós entramos em comunhão com a Trindade, nós somos reconciliados, como a igreja mesmo diz, a igreja nos reconcilia, a igreja nos coloca em comunhão com Deus e a igreja nos faz produzir frutos. Então eu tenho certeza, muito mais que o meu cansaço, muito mais que as minhas frustrações, muito mais que as minhas indignações, muito mais que qualquer coisa está a missão que Deus me conferiu, a missão de evangelizar, a missão de estar evangelizando para a glória de Deus, formando missionários, preparando pessoas que realmente são capacitadas pelo Espírito Santo. Amado, é o Espírito Santo que nos ajuda na missão. Por isso que você possa se entregar a essa missão de Cristo e do Espírito Santo, que você possa se reconciliar com Deus, que você possa entrar em comunhão com a Trindade, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com você mesmo, e que você possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 1823. Quando falamos de história da evangelização, falamos de caridade, o novo mandamento. Jesus fez da caridade o novo mandamento, amando-os até o fim, manifestando o amor do Pai que ele recebe. João 15, versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei em meu amor. Os discípulos, amando-se uns aos outros, amando-os uns aos outros, imitam o amor de Jesus, que também recebem de Jesus. João capítulo 15, versículo 12. Este é o meu preceito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando falamos de história da evangelização, falamos do novo mandamento. E que novo mandamento é esse? Este é o meu preceito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor que damos para as pessoas, o amor que transmitimos para as pessoas é um reflexo da maneira que fomos e nos sentimos amados por Jesus. Por isso, quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais reconciliados com Deus estivermos, quanto mais em comunhão com a Trindade estivermos, quanto mais frutos estivermos produzindo, mais nós vamos nos aproximar desse amor, mais nós vamos nos sentir amados por Deus e mais nós vamos poder amar os irmãos. Mais nós vamos poder dar a vida pelos irmãos de forma livre, mais nós vamos poder cumprir o mandamento de Jesus. Amado, João 15, 9, assim como o Pai nos amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, para que possamos amar os irmãos, precisamos permanecer no amor de Deus.
Se nós não permanecemos no amor de Deus, nós começamos a olhar para as fraquezas, para as dificuldades, para os pecados, nós começamos a julgar, nós começamos a condenar. Por isso que o missionário quis, assim como a palavra de Deus diz, né? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. O missionário que permanece no amor de Deus, amado, ele consegue olhar para as pessoas com amor. Ele consegue olhar para as pessoas querendo ajudá-las a superar as suas fraquezas. Ele consegue olhar, amar as pessoas, levando-as à reconciliação com Jesus, ao sacramento da penitência, ao sacramento do perdão. Ele começa a amar as pessoas, levando as pessoas em comunhão com a Trindade. Ele começa a amar as pessoas, levando as pessoas a servir a Deus para produzir frutos. Ou seja, ele começa a amar as pessoas a partir da caridade do novo mandamento. Então, o que é amar, amado, no Catecismo da Igreja Católica? É levar as pessoas à reconciliação, ao perdão, ao sacramento da penitência, para que as pessoas possam voltar a ter comunhão com a Trindade e para a partir daí as pessoas possam produzir frutos. Vou repetir. O que é amar as pessoas? Amar as pessoas é levá-las à reconciliação com Deus através do perdão dos seus pecados, do sacramento da penitência. Amar as pessoas é levá-las que a partir da reconciliação com Deus elas passem a ter comunhão com a Trindade e a partir disso comecem a servir a Deus, produzindo muitos frutos. Amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1970, a regra de ouro. A lei evangélica comporta a ação decisiva entre os dois caminhos e a prática das palavras do Senhor. A regra de ouro, a lei evangélica, o mandamento novo de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 12. Esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Evangelho 13, 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, quando falamos de caminho de evangelização, de história da evangelização, falamos de regra de ouro. Tudo o que quiserdes que os homens façam a você, façais também a eles. Por isso o Senhor diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amados, se nós queremos ser amados, se nós queremos realmente ter comunhão com os homens, que nós possamos também amá-los. Amá-los levando a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, o sacramento da penitência, amá-los levando a comunhão com a Trindade e amá-los levando, a partir da reconciliação, da comunhão com a Trindade, levar os homens a servir a Deus, produzindo frutos. Então, que você possa fazer, que esse seja o desejo missionário. Tudo o que quiseres que os homens vos façam, façais também a eles. Se você quer o perdão, perdoe. Se você quer a comunhão, comungue. E se você quer produzir frutos, sirva. Por isso, meu querido, que você possa, junto com os irmãos, amá-los como Cristo os amou. Jamais se esquecendo como Cristo nos ama. Jamais se esquecendo, tudo o que quiseres que os homens vos façam, façais também a eles. Então, amados, se nós queremos alcançar a vida eterna, que nós possamos levar os nossos irmãos à reconciliação, à comunhão com a Trindade e a servir a Deus, produzindo muitos frutos. Amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1972, a nova lei. Então, quando falamos de evangelização, falamos também da nova lei. Amados irmãos, nós vamos dividir essa formação em duas partes, para que não fique cansativo para você e para que você possa comungar daquilo, realmente comungar, interiorizar, estudar, ler, pensar, que a sua consciência realmente seja formada naquilo que Deus está revelando para você nesse dia. Então, nós vamos falar amanhã, a partir da nova lei. Então, que nós possamos aí refletindo no segundo parágrafo da mensagem do Papa Francisco vou ler aqui para falar exatamente como está.
Mensagem de Sua Santidade, o Papa Francisco, para o Dia das Missões de 2021. Estamos meditando o segundo parágrafo, dentro daquilo que o Papa Francisco nos diz. Estamos falando da história da evangelização. Então, hoje vimos que ao falar de história de evangelização, nós falamos de alma, que é a imagem de Deus, o ser humano por inteiro. Falamos do nome de Deus Salvador, Jesus. Falamos do nosso modelo de santidade. Falamos do amor redentor de Jesus. Falamos do único sacrifício. Falamos de Cristo, da missão de Cristo e do Espírito Santo. Falamos da caridade, que é o novo mandamento, e falamos da regra de ouro. Amanhã nós vamos continuar para entender sobre a história da evangelização, sobre a história daquilo que hoje nós fazemos, e tudo isso que foi dito hoje se perpetuará para sempre. Que Deus abençoe você. Convido você agora a fechar seus olhos. E Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela formação de hoje. Queremos te pedir que todas essas palavras venham dar frutos, e frutos 100 por 1 em nossa vida, e que possamos, Senhor, nos reconciliar contigo, nos reconciliando contigo, alcançarmos a comunhão com a Trindade, e que possamos te servir produzindo muitos frutos. Que possamos amar, Senhor, aos irmãos como o Senhor nos ama, que possamos ter uma profunda experiência com teu amor, também nos reconciliando contigo, também procurando o sacramento da penitência, também a partir daí entrando em comunhão com a Trindade, te servindo para produzir frutos. Que possamos, Senhor, viver a regra de ouro, tudo o que quisermos que os homens nos façam, que nós possamos fazer a eles. Foi isso, Senhor, que o Senhor fez na encarnação. O primeiro mandamento era: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como o Senhor nos amou. Por isso, Senhor, para que os homens chamassem, era preciso que o Senhor se encarnasse, era preciso que o Senhor entrasse em comunhão conosco, era preciso que o Senhor desse a vida por seus amigos, era preciso que o Senhor verdadeiramente nos amasse como o Pai te ama. Por isso, Senhor, obrigada, porque o Senhor foi o primeiro fiel cumpridor dessa palavra, e por causa disso, Senhor, por causa dessa experiência do amor que você teve com o Pai, o Senhor pôde nos amar de forma incondicional. Que nós possamos ter a Ti como modelo de santidade, que nós possamos ter a Ti, Senhor, como nosso único Redentor, que nós possamos unir os nossos sacrifícios a Ti, Senhor, porque unindo os nossos sacrifícios a Ti, o Senhor realizará e superará os nossos sacrifícios. O Senhor Jesus poderá nos libertar da nossa desobediência, e o Senhor poderá, Senhor Jesus, nos reconciliar contigo. Por isso, bendito seja teu nome, exaltado seja teu nome para todo sempre. Tu és o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, tu és o nosso único e verdadeiro Senhor. Muito obrigada, Jesus. Bendito seja teu nome, exaltado seja teu nome para todo sempre. Nós te amamos, Jesus. Shiri alabararia, 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 la 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 la. Ori alabararia, alabararia, la la, ri alabararia, la la la, ri la 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 la. Ori alabararia, 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 lelele. Bendito seja Jesus. E pela intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja. Muito obrigada pela sua participação. Estivemos unidos em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. Amém. Assim seja. Até o nosso até a nossa segunda parte do 13º dia do mês missionário. Que Deus abençoe você. Se lembre, missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Sai gritando pela rua, eu quero uma chama no lugar do coração. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.